Vamos então dar sequência. Nas duas aulas anteriores nós vimos sobre variáveis. Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre constantes. Eu vou criar aqui um novo método, vou chamar então de constantes. Pode ser constantes 1. E vou explicar para vocês aqui o que são estas constantes dentro aqui, do nosso VBA. Quando eu preciso carregar um determinado valor, eu tenho então duas opções. A variável e agora aqui as constantes. Vamos supor que eu queira criar uma constante para carregar valores decimais, que eu não ensinei aqui anteriormente. Então vamos lá. Primeiro eu coloco o const de constante e não mais o din, então está aí já a primeira diferença. Depois eu coloco o nome, aí é igual a variável, no caso vou chamar de reais, por exemplo. Ou aqui pode ser moeda real. Ok, só para ficar um pouco mais fácil aí, melhor ainda, dinheiro. Pronto, que aí vocês não dão referência aí, a valores ali no caso real, float, entre outros que existem para declaração de variáveis. Então, constante vai se chamar dinheiro e ela vai ser do tipo double. Esse double, ele carrega então informações aí fracionadas, valor, fracionados. Eu vou então declarar aqui igual e vou passar o valor já direto para ela. Então, vou colocar aqui 15 ponto, não pode ser vírgula, 50. Então, toda vez que você for quebrar um valor, que ele for decimal, você coloca o ponto e não a vírgula. Uma outra coisa, eu não posso fazer isso aqui com a constante. Coloquei a constante, aí aqui abaixo, lá, ele já dá um erro de compilação, porque ele fala que é esperado um igual. Eu tenho que passar o valor para ela. Eu não posso vir aqui abaixo, colocar o nome da constante como eu fiz com a variável e declarar o valor. O valor tem que ser declarado no momento da criação. Então aqui, na mesma linha, eu declaro o valor. Não vai dar certo, ele vai dar erro caso você tente então declarar abaixo. Se eu quisesse criar uma variável, vocês já viram. Então poderia fazer dessa forma. Dinheiro 2, por exemplo, do tipo double. Ela também, obviamente, vai aceitar aí do tipo double. E aqui abaixo eu declaro um valor para essa variável. Poderia fazer a mesma coisa aí. Então, eu tenho aqui, vou ter que colocar um valor diferente, 15.8. Eu tenho aqui uma constante declarada e agora eu tenho aqui abaixo uma variável declarada. A forma de declarar valores aí para elas são diferentes, assim como a sua estrutura também, a sua sintaxe é diferente. Se eu quiser exibir estes valores, eu posso utilizar aqui um message box. Vamos colocar aqui message box e aí eu vou inserir uma aspa, na verdade, duas aspas duplas e o valor do message box ali dentro. Então vou colocar, por exemplo, o valor da constante é, e aqui depois das aspas, porque as aspas são somente para strings, eu tenho que concatenar. O que é isso? Unir essa string com a variável. Eu não posso simplesmente vir aqui e colocar a minha variável, ou a minha constante, vou colocar aqui dinheiro, que é a minha constante. A variável é dinheiro 2. Ele vai apresentar um erro, porque eu estou juntando variável com texto. Ele, então, sempre que você tiver que unir variável com string, com texto, aí, você coloca um i comercial. É um padrão do VBA isso aqui. Toda vez que você vê no meio do código um i comercial, significa que ele está juntando, ele está concatenando o valor de texto, que é esse texto do message box, mais a variável dinheiro. Então, se eu compilo aqui, se eu executo, ele vai me mostrar justamente aquilo. O valor da constante é 15,5. Perceba que ele não colocou o ponto porque ele já apresenta ela como uma variável aí do tipo float, então do tipo double. Ele já coloca o vírgula. A única coisa que não ficou legal foi o E aí, que ele ficou junto com o valor. Isso é muito simples, basta você dar um espaço aqui, entre o E e a aspas, insere ali um espaço que ele vai então dividir aqui e separar também para você. Vamos fazer um outro para o valor da variável, Agora esse primeiro foi da constante, então posso colocar o message box, o valor da variável é. E aqui a mesma coisa, eu concateno com o i comercial e coloco o valor da variável. No caso ali, dinheiro 2. Ao executar, ele vai me mostrar primeiro o da constante, porque o código é lido de cima para baixo ali. Então ele mostra primeiro ele, ao dar OK, ele vê que tem outro message box e mostra novamente agora o valor da variável. Então ele sempre vai ser lido
desta forma aqui. Então, a instrução que estiver acima será executada primeiro. Se você quiser comentar uma parte do seu código, né, então, por exemplo, eu vou colocar aqui um texto comentando agora, uma anotação no código. Eu não quero que seja apresentada isso. Então, eu vou colocar aqui, para unir variáveis com texto, é preciso inserir o símbolo de i comercial, por exemplo. Para comentar essa parte, para que isso aqui não apareça e não me dê erro, eu venho antes do texto ou da linha que eu quero comentar e insiro uma aspa simples. Aí, a partir daquela aspa simples, ele vai então comentar aquele texto ali inserido. Eu poderia fazer em toda uma linha. Se eu comento, por exemplo, essa linha de baixo, ele não vai apresentar esse texto aí, né, da variável dinheiro 2. Ele só vai me mostrar a constante caso eu execute. Então, o valor da constante é 15,5 e beleza, ele não mostrou o restante ali após ela.